Graça e paz, graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com boas notícias do Evangelho segundo Mateus. No capítulo 12 desse Evangelho, diz assim o texto: Naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus lhes respondeu: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei não lhes permitia comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e contudo são desculpados? Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior que o templo. Entretanto, se vós soubesseis o que significam as palavras misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Graças a Deus pela sua palavra, que ele, pelo seu Santo Espírito, nos abençoe na leitura e na meditação, na reflexão. O dia do sábado, até hoje, é alvo de alguma controvérsia, inclusive entre os cristãos. Alguns grupos até o dia de hoje defendem que o dia do descanso instituído por Deus é o dia do sábado. Não, tudo bem, tudo bem. O dia de descanso instituído por Deus é o sétimo dia, né? É o sétimo dia, a partir do dia em que se instituiu o descanso após 6 dias de trabalho, o sétimo você descansa. Então, é uma regulamentação, é um mandamento, é uma ordenança para que o homem não viva de uma maneira como que um autômato, porque até os animais necessitam de descanso. E que o homem não confie somente em si ou no seu trabalho, que ele aprenda a refletir e agradecer a Deus pela sua bondade. Saber descansar é uma expressão de confiança e de fé naquele que é o verdadeiro provedor da humanidade. Mas, né, para os judeus que viveram 400 anos, as gerações sucessivas no Egito, debaixo de escravidão, a escravidão nunca foi boa, a escravidão nunca é boa. É importante saber que o escravo não tinha direito a descanso. Tá? Nem, o escravo não tinha direito a descansar, a repousar. O escravo era mantido vivo para servir obrigatoriamente. Então, quando na Páscoa o povo foi retirado do Egito por Deus através de Moisés, reinstituiu-se o dia do descanso, junto com uma série de outras coisas, né? Junto com uma série de verdades e preceitos. A maior dificuldade, uma das maiores dificuldades de Moisés e dos anciãos, no que diz respeito à formação do povo, à formação da nação, à preparação do povo para a habitação na terra, é tirar da mente, é tirar do espírito, é tirar da alma do indivíduo a, a escravidão. A escravidão. Porque a escravidão, ela é terrível. A escravidão, ela é horrível. Mas quando ela chega a um nível de dominação da consciência do indivíduo, em que ele acredita, em que ele acredita que a melhor maneira de sobreviver ou de existir é debaixo de um regime de opressão, de tirania, de negação da sua individualidade, de negação da sua realidade como homem ou como mulher, em que ele é tratado como mero objeto, como coisa, menos até do que um animal. Quando o conceito de escravidão invade a consciência daquele que é escravizado, é trabalhoso. É trabalhoso mostrar para aquela pessoa que a vida de liberdade, que a vida em que ela pode expressar plenamente o ser que ela é, formado por Deus, criado por Deus,
o viver e o existir para a glória de Deus, é um processo bastante delicado, bastante trabalhoso, que leva tempo. Por quê? A escravidão, ela ataca a vontade do indivíduo. O objetivo do que escraviza é anular a vontade, é destruir a individualidade, é destruir o indivíduo. Vocês, hebreus, são escravos dos egípcios. Vocês, hebreus. Toda vez que se permite ser identificado ou tratado em termos de coletividade, vocês, católicos, pensam assim. Vocês, evangélicos, pensam assim. Vocês, protestantes, pensam dessa maneira. Você está incorrendo num risco de ter a sua consciência de si mesmo e do mundo e da realidade em que você habita ser manipulado por outras pessoas. Ainda que hoje não exista uma escravidão como nos tempos passados, escravidão como ocorreu ao redor de todo o mundo e de forma terrível no Brasil, nas Américas, de um modo geral, há tentativas, sim, e às vezes com excelentes resultados, excelente no sentido perverso, estou falando de funcionalidade. Há tentativas de escravizar as pessoas intelectualmente, mentalmente. Você, para ser um verdadeiro cristão, você tem que guardar esse dia, porque esse é o dia que Deus preparou. Se você não guardar este dia, você não é cristão. Você não é um cristão verdadeiro. Você é um cristão de segunda categoria. Você, para ser verdadeiramente santo, verdadeiramente fiel a Deus, você não pode deixar a barba. Não pode deixar a barba, porque um cristão não pode usar barba. Uma ideia cretina, uma ideia idiota, né? Uma ideia insana. Não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com o cristianismo. Mas as pessoas impõem. A mulher, para ser verdadeiramente santa, ela não pode usar nunca, jamais uma calça. Ela tem que usar ou uma saia ou um vestido, de preferência comprada no shopping da igreja. E esses conceitos, essas ideias que amarram a vida das pessoas, a consciência de si mesmo, a consciência de fé, a consciência de comunhão com Deus, a consciência de pertencimento a um grupo, está totalmente aprisionada a uma interpretação muitas vezes equivocada da palavra de Deus. Tal qual nos dias passados, hoje, enfrentamos problemas semelhantes. Se bem que é da natureza humana uma tendência de entregar-se a certos costumes ou práticas como se estivesse naquilo expressando a sua fé, a sua devoção. Ainda que seja superficial. Mas é da natureza humana também, nós compreendemos. A necessidade de pertencer, a necessidade de fazer parte, a necessidade de aceitação, né? No mundo de hoje aí é uma briga intensa, as pessoas querem ser aceitas, né? Querem ser aceitas como elas imaginam que são, ou como imaginam que devam ser. E querem modelar uma sociedade na qual todo mundo pode ser o que bem quiser, todo mundo pode agir como bem entender e ninguém tem o direito de questionar a quem quer que seja. Me parece uma sociedade que tende ao colapso. Porque é impossível uma sociedade onde as pessoas façam tudo que entenderem, segundo a sua própria mente ou perspectiva, o que é conveniente. Por outro lado, não é nada saudável a tentativa de construção de uma sociedade em que a identidade é negada à pessoa. Ah, você é evangélico, então você não pode fazer isso. Espera lá. Espera lá. Por que não? O que é ser evangélico? O que é ser cristão? O que é ser católico? Estou falando aqui. O que é ser protestante? O que isso significa em 2000 e tanto depois de Jesus Cristo? Quais são as verdades? Qual é a consciência que a minha confissão religiosa deve gerar em mim nos dias de hoje, na atualidade?
é um debate que é permanente, porque nós vemos isso na Bíblia aqui, nós vemos isso entre os judeus. Jesus estava se deslocando, nós estamos falando aqui logo depois dele fazer um convite, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, né? Após esse convite, após o belo testemunho que ele deu de João Batista, ele se desloca, ele sai. E o texto muda, não é propriamente uma sequência, o texto muda. Naqueles dias. Então o escritor sagrado aqui pega esse texto que Jesus diz, vinde a mim, e ele junta esse episódio aqui, em que passavam pelas lavouras de cereal, os discípulos estavam com fome, colheram algumas espigas e estavam se alimentando. Isso era permitido. Isso era permitido. A pessoa que está com fome, ao passar por uma lavoura, ela poderia pegar para se alimentar, para mitigar a fome. O que não poderia é como alguns fazem até hoje, pegar uma sacola lá e encher o saco lá e levar embora lá, 50 quilos lá, do que a propriedade do outro. Isso daí seria um furto. Até hoje, as pessoas que têm propriedade têm alguns problemas, que se é próximo à rodovia, você vê, para o carro, desce, um enche o porta-mala, o outro já leva um saco. O, já conversamos com alguns agricultores, eles falam, olha, se a pessoa passasse, pegasse um, dois, ou aqueles que estão ali, quatro pessoas, né, o que pode levar na mão, eu não ficaria incomodado, mas a pessoa leva até mais do que ele vai consumir, porque vai estragar, vai perder, a pessoa enche o porta-mala do 100 quilos de fruta que a propriedade está furtando, né, está furtando, não está saciando a fome ou a vontade. A legislação judaica permitia que todo aquele que estava se deslocando, está sem mantimento, está com fome, tem uma propriedade, pega para comer e só, né? Não leva, não pertence a ele, não leva. No período da colheita havia uma orientação para que não se rebuscasse a lavoura, a plantação, ou seja, os funcionários faziam a colheita e o que ficava deveria ser deixado, porque depois vinham os pobres, os necessitados e pegavam ali os restos para mitigarem a fome. Então havia uma preocupação social, né? Uma preocupação social, uma preocupação em cuidar do pobre, do desamparado, do necessitado. Aqui o debate que se faz é que os fariseus, eles levavam alguns detalhes da lei assim de uma maneira muito extremada, de uma maneira muito presunçosa, a ponto de não se questionam a lei que permitia, se a pessoa está com fome, colher para comer. Sábado não era proibido se alimentar, né? Sábado não é proibido se alimentar. Mas os fariseus que estavam acompanhando Jesus, cujo objetivo na verdade era desconstruir, né, o ministério de Jesus Cristo, eles estavam dizendo que os discípulos estavam fazendo o que não era lícito, o quê? Debulhar ali as espigas. Então, os fariseus falavam que o ato de debulhar era trabalho, e esse trabalho era pecado, era errado. Né? É algo assim, bizarro. Né? Mas a lei permitia, a legislação judaica, até um deslocamento no dia de sábado, tinha uma distância máxima que podia ser percorrida, porque a lei não existe para prejudicar ninguém. A lei existe para beneficiar a todos de um modo geral. Mas os judeus sempre levaram o dia do sábado assim de uma forma bastante extremada, né? Uma das questões da identificação dos judeus. É claro que não é o único dia de serviço religioso. Nos períodos do templo, a atividade religiosa era contínua. E o sábado era muito usado, o serviço religioso, na sinagoga também. As sinagogas experimentavam, usavam esse dia para um dia de maior atividade religiosa, de congregação dos fiéis. Quando os fariseus questionam Jesus, Jesus questiona de volta os fariseus. Jesus questiona. Por que você fala que não é lícito? Porque o próprio Davi, quando fugia, ele parou no tabernáculo
e pediu alimento, como não havia, os sacerdotes não tinham nenhum alimento extra, ele recebeu e alimentou os pães que eram colocados no altar, que não cabia a ele se alimentar daquilo, nem os homens que estavam com ele. Mas na necessidade, eles comeram daquele pão e nem por isso foram condenados à morte por isso. E Jesus cita algo assim muito mais interessante. O serviço religioso é realizado, o trabalho religioso é realizado no dia de sábado, e nem por isso os sacerdotes que sacrificam no sábado, né, os animais que preparam os pães para a mesa lá dos pães onde ficava o pão, onde havia o vinho, nem por isso eles estão desobedecendo a lei. Eles, na verdade, estão cumprindo a lei de Deus. O serviço religioso ele é contínuo, ele é permanente. É uma atividade que não cessa, é uma atividade que permite a eles irem além do dia da semana, irem além do sábado. Porque o sábado foi criado para o homem. Deus instituiu o dia de descanso para que o homem, nesse dia, volte-se mais para Deus e repouse dos seus cansaços, da sua fadiga, do seu trabalho, renove as suas forças, renove a sua mente, renove a sua energia física e mental. Pessoas que não repousam, que não descansam, não só não têm uma vida longa, como também não têm uma mente lá muito saudável. A pessoa que acha que o universo depende do trabalho dele, da atividade dele, é uma pessoa que está tomando para si uma responsabilidade muito além das suas capacidades. Uma pessoa que passar um mês trabalhando direto aí, sem descansar, no mês seguinte já é quase que uma pessoa inútil. Quer fisicamente, quer mentalmente. É levado à exaustão. Nós precisamos descansar. Nós necessitamos descansar. Tão importante quanto repousar o corpo é repousar o nosso espírito, a nossa fé, a nossa confiança em Deus e em Sua palavra. E em Sua palavra. Deus é mais do que as regras estabelecidas para a comunhão com Ele ou para a comunhão de uns com os outros. A fidelidade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus é muito além do que um dia da semana. Deus é Deus todos os dias. Deus é Deus em todas as horas. Deus é Deus bom e justo para com toda a sua criação, para com toda a sua, para com todo o povo que nele crê. E Jesus chama a atenção dos fariseus que a preocupação deles com um ou dois ou três ou 10 ou os preceitos da lei que lhes eram mais convenientes estavam atacando os mais importantes preceitos da lei, ou seja, a misericórdia. A misericórdia. Deus se agrada mais de uma vida de justiça, de uma vida de compaixão, de uma vida que expressa a misericórdia, do que com sacrifícios e holocaustos. A palavra de Deus institui um dia, Deus exige um dia de jejum por ano. Um dia. Mas, de um modo geral, os cristãos gostam de ter algum período, alguns instituíram 40 dias, né? Aí, como é difícil e é quase impossível jejuar por todo esse período sem sofrer uma série de consequências físicas, emocionais e mentais, né? Aí as pessoas vão remendando, vão criando subterfúgios, mas a ideia de, eu estou jejuando, né? Mas não é um princípio estabelecido por Deus. É uma decisão que a pessoa toma. É um exercício espiritual também. É uma dinâmica espiritual, mas para alguns é um sacrifício. Eu estou oferecendo um sacrifício. Não sei por quê. Por que você vai oferecer um sacrifício para um Deus que te aceita graciosamente? Porque pela graça somos salvos mediante a fé. A salvação está aí, gratuita, oferecida a todos. Não há a necessidade de se impor um sacrifício para a salvação.
Porque o sacrifício foi realizado pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra as pessoas que querem guardar um dia da semana específico. Alguns fazem do domingo, alguns cristãos fazem do domingo uma espécie de sábado, né? O domingo é o sábado dos cristãos. Então não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Uma série de regramentos. Também não me oponho normalmente a absolutamente nada. Porque essas coisas em nada acrescentam à vida espiritual do indivíduo, da pessoa ou do grupo. Essas limitações autoimpostas normalmente têm o objetivo de criar uma estrutura de pertencimento, né? Aqueles que estão se submetendo aos regramentos, esses são os fiéis, esses são os que correspondem à nossa expectativa de fé. E Jesus acaba deixando claro aqui, se tem um grupo que estava muito aquém, muito longe de estar em obediência a Deus, de estar em comunhão com Deus, é esses tais fariseus. Jesus, como eu já disse várias vezes, Jesus pega muito no pé desses fariseus. Havia grupos em pior situação, e havia outros grupos que ele nem menciona, nem questiona. Mas os fariseus eram, em especial, na minha perspectiva, uma decepção. Se bem que Deus nunca é pego de surpresa, mas o movimento farisaico estava decepcionando e muito. Começaram bem. Precisamos servir a Deus, precisamos valorizar a palavra de Deus, o povo precisa se voltar para as tradições verdadeiras, o povo não pode abandonar a sua fé ou o seu Deus. Começaram muito bem. Começaram de uma forma assim impressionante. Aí depois foram se acomodando às questões político-religiosas da época. Então Jesus sempre pega no pé, bate forte nos fariseus, porque eles eram também responsáveis diretos pelo afastamento do povo da comunhão com Deus. O aprisionamento do povo a uma cultura religiosa, a uma cultura de isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, de limitações sem fim, mas que não permitiam a pessoa desfrutar da plena comunhão com Deus. Acabavam desfrutando de alguma comunhão com os fariseus. Ah, isso tá bom, isso você fez certo. Não, isso você está fora, você não serve mais. Tal qual hoje. Tal qual hoje. O que deveria ser uma estrutura de facilitação, uma estrutura de proteção, uma estrutura de apoio, de ensino, de fortalecimento, é, em alguns casos, um aprisionamento do indivíduo que crê às conveniências daqueles que dominam as estruturas de poder. A religião também forma uma estrutura de poder. E Jesus busca romper com as estruturas de poder que não estão em sintonia com a vontade de Deus. Saindo dos campos, Jesus se apresenta. Eis aqui aquele que é maior que o sábado. Nisso os fariseus já ficavam arrepiados, já queria pegar uma pedra, já. Você vê a motivação cínica nesse momento dos fariseus. Alguns se converteram, alguns se dobraram, alguns se curvaram, outros estavam lá com o único propósito de destruir o ministério de Jesus Cristo, de eliminar a concorrência, por assim dizer. Não admitimos concorrência. Só os nossos credenciados é que podem ensinar a verdade. Se não tem credencial validada pelo Sinédrio, não pode. Não podiam gritar isso, não podiam afrontar isso, porque o ensinamento de Jesus atraía multidões. O ensinamento de Jesus tinha resultado. E o ensinamento de Jesus apresentava o testemunho de Deus, o testemunho do Espírito Santo. O milagre aqui é apresentado como um testemunho, como uma confirmação da verdade. Isso os fariseus não tinham, os saduceus não tinham, os herodianos não tinham, os essênios também não tinham.
essa confirmação do Espírito Santo, esse testemunho do Espírito Santo. Eles tinham aquela áurea, alguns historiadores, alguns teólogos, algumas pessoas que se dedicaram ao estudo desse período bíblico, né? Não tem jeito, sempre que você quer dar um passo à frente no que diz respeito ao viver em comunhão com o Senhor, aos ensinos do Senhor, você acaba se voltando a esse período de transição, a esse período judaísmo e cristianismo, para tentar compreender não só as rupturas, mas tentar compreender a raiz da nossa própria fé em Cristo Jesus, a partir da sua fundamentação, a partir da sua concepção através da palavra de Deus, através do judaísmo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é judeu, nascido, criado, morto e ressurreto na terra dos judeus. A nossa fé tem um embasamento no ensinamento da palavra de Deus. A nossa fé nos obriga à meditação na palavra de Deus como um todo e na busca da compreensão do porquê rupturas ocorreram. Aí já não falamos mais de política, ou de economia, ou de costumes. Falamos de como viver. Como viver em Deus pela fé em Cristo Jesus. O que esse caminho, Jesus Cristo, significa e nos impõe. E o que esse caminho, Jesus Cristo, nos liberta, nos livra. E Jesus, após debater, Jesus não fugia ao debate, e, como já dissemos, ele era sempre muito duro com os fariseus. E assim deve ser mesmo. E tem que ser. Porque o sujeito não tem nada de Deus para apresentar para o faminto. Ele não tem nada de Deus para apresentar para o doente. Ele não tem nada de Deus para apresentar para o mentalmente perturbado, para o endemoniado, para o fracassado, para o desesperado. Ele não tem nada de Deus. A única coisa que ele tem de que o fariseu, que o farisaísmo, ou seja, a religiosidade institucionalizada, é a insinuação de maldição. Ah, é pobre, é maldito. Está doente, é maldição. Faliu, é maldição. Tudo é maldição, porque ele não tem nada de Deus. Ele vê o problema e ele lança mais problema. Ele lança ódio, ele lança aversão. O sujeito está com fome, mas ele não tem alimento. Mesmo que ele tenha recursos, é só para ele. O farisaísmo é cínico, o farisaísmo é hipócrita. O farisaísmo não divide, o farisaísmo só toma. Pelo menos nesse momento aqui. Pelo menos nesses dias aqui. E nesse embate que se forma, Jesus se dirige para a sinagoga. Ele vai para a sinagoga e os fariseus vão atrás. Eles não estão seguindo, na verdade, eles estão perseguindo. Diz o texto: tendo Jesus saído daquele lugar, ou seja, está próximo aos campos, foi para a sinagoga. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, né? A mão normalmente é a designação para toda essa parte aqui, né? A mão. Tanto que a crucificação, que algumas pessoas colocam como tem sido perfuradas as mãos, não é de fato a mão, ela é aqui, né? Nessa parte aqui, em que o cravo fica entre os ossos, né? E a musculatura não rompe. Se você prender alguém pela mão, isso daqui vai rasgar. A mão não suporta. Você vê os atletas lá olímpicos, naquelas argolas lá, quando eles fazem um movimento que ficam apoiados na mão, não é na mão, né? A mão ele segura a argola e o peso está apoiado aqui no antebraço. Nós chamamos antebraço. Aí o texto bíblico fala mão atrofiada, mas não era só a mão, né? É toda essa musculatura aqui da mão e antebraço. Estava um homem com uma das mãos atrofiadas. Mas procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram. Veja a dimensão do cinismo e da hipocrisia
desse grupo. É lícito, é correto curar no sábado? Que ideia insana! Que ideia doentia! Que ideia diabólica! Ter um dia em que não se pode fazer o bem? Ter um dia em que não se pode curar? Que não se pode ajudar? Que não se pode socorrer? Tentando usar a lei de Deus contra o próprio Deus, contra a própria manifestação da vontade de Deus? Como se no sábado fosse proibido tudo, inclusive curar um doente, atender a um necessitado, socorrer um ferido. Mas eles só queriam acusar Jesus de qualquer coisa. Ao que Jesus lhes propôs: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha e, num sábado, essa cair num buraco, não fará todo esforço para retirá-la de lá? Já você lendo o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, em especial ali, Levítico, né, a legislação fala sobre esse aspecto, né? Se o animal está lá, caiu num buraco, você pode socorrer. Se você pode socorrer um animal em estado de necessidade, você não pode socorrer um homem, que é muito mais importante para Deus do que aquele animal? Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Por isso, é lícito fazer o bem no sábado. É lícito fazer o bem. É o que Jesus diz. Então dirigiu-se ao homem e disse: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Via de regra, a única acusação possível contra Jesus, esses homens eram religiosos, a única acusação possível contra Jesus seria a de cometimento de alguma heresia, né? Uma blasfêmia, uma heresia, um pecado contra Deus, um pecado contra a palavra de Deus, um pecado contra a verdadeira doutrina, porque não tinha do que acusar Jesus Cristo. Sondaram a vida dele, caminharam com ele, viram o ministério dele, vê que ninguém questiona o milagre. Hoje algumas pessoas questionam alguns milagres, né? Milagres registrados na palavra de Deus. Porque nós temos uma indústria aí de encenação de milagres, tá? Que nós não podemos deixar de falar. Existe uma indústria, né? Não é nem trabalho meu, eu estou refletindo sobre um livro de um cristão e jornalista norte-americano que diz respeito a esses aproveitadores, a essas pessoas que se aproveitam da fé de outros, principalmente com o objetivo de enriquecerem, né? Ainda que o enriquecimento não seja necessariamente de uma maneira ilícita, porque pedir não é crime em lugar nenhum. Se a pessoa pede, o outro dá, que crime foi cometido? Agora, a manipulação da fé, né, a manipulação das paixões, a manipulação das convicções religiosas, do pudor religioso, muito embora não seja crime, é imoral, é repulsivo, e ele descobriu que, via de regra, a indústria do testemunho, né, para estimular as pessoas a reagirem de maneira via de regra, a ofertarem, né? Sempre alguém conta uma história, tem dois ou três que dizem que aconteceu com eles, aí um tanto de pessoas vai lá e, na expectativa de receber algo que Deus oferece gratuitamente, pessoas acabam sendo induzidas a tentar comprar o favor de Deus ou a graça de Deus. Tanto que isso foi motivo de um embate desde os dias de Lutero, lá, em que se vendia declarações de salvação. Você
Jogou as moedinhas no cofre, já tinha um documento lá, tá salvo. Todos os pecados perdoados, todos os pecados perdoados, todos os pecados perdoados. Por dinheiro? Isso foi um dos fatores que levaram a chamada reforma protestante. O questionar a maneira leviana com que indivíduos e instituições se valiam da religiosidade humana para angariar recursos, oferecendo de maneira fraudulenta algo que só pode ser ofertado gratuitamente, porque somente Deus pode realizar. Dinheiro não compra salvação. Dinheiro não compra cura. Dinheiro não compra libertação. Dinheiro não compra vida transformada. Dinheiro não compra uma vida moldada pelo caráter de Jesus Cristo. Isso só pode ocorrer pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela habitação do Espírito Santo, pela disposição em viver em comunhão com esse Deus. Dinheiro não vai tirar ninguém do inferno. Não vai. É mentira. É mentira. Mas esses homens aqui estavam procurando um pretexto. Quando Jesus curou, já armaram o teatro, o circo. Já viram ali uma motivação para acusar a Cristo, o Senhor, de rebeldia ou de rebelião contra a palavra de Deus. Por isso o povo de Deus no Brasil é um país em que o conhecimento ele é caríssimo. O povo e os cristãos, de um modo geral, são mantidos em um estado aí de pouco conhecimento e de pouco discernimento da palavra de Deus e das verdades de Deus. A busca por memorização de textos e versículos, a citação de versículos e textos não são uma garantia de que as conclusões estão em sintonia com o propósito e o plano de Deus. O plano de Deus, o propósito de Deus em Cristo Jesus é salvar, é salvar, é salvar, é salvar. E no que diz respeito a isso, não há fator limitador para a proclamação da graça de Deus em Cristo Jesus. Deve ser oferecida da mesma maneira como foi recebida, de graça, porque nenhum dinheiro desse mundo é capaz de comprar. Pode comprar um cargo eclesiástico, como nós vemos na história de todas as igrejas. Os protestantes, os evangélicos, gostam muito de acusar os católicos, a história da igreja ocidental, né, a venda de cargos, a venda de posições, né, o subornar indivíduos, oferecendo posição religiosa, mas isso existe em todas as instituições. Você parar para analisar em todas as denominações, num cafezinho ali, sem formalidade, você acabará sabendo, descobrindo que essa é uma prática terrivelmente comum. Terrivelmente comum. Né? Oferecer um cargo, ou aceitar alguém no ministério, mesmo que não tenham condições, mas aquela família é importante, é influente, e se a gente não colocar o sujeito aqui, aí coloca o sujeito lá. A política eclesiástica não é muito diferente da política secular, da política comum, infelizmente. E essa, na nossa opinião, é um dos motivos pelos quais a igreja não experimenta o que de Deus deveria experimentar, ou por ignorar, ou por se fazer ignorante, ou por aceitar como sagrado e imutável verdades que a palavra de Deus não considera imutáveis. São importantes, têm o seu valor no que diz respeito ao contexto em que foram estabelecidos. O princípio da verdade é muito mais importante do que a interpretação. O espírito da lei é mais importante do que a letra da lei. A graça salvadora, ela se mostra muito mais poderosa do que o pecado, do que a condenação, do que o justo juízo. A graça salvadora de Deus em Cristo Jesus nos conduz além
das nossas limitações. Porque se fôssemos interpretar o Evangelho de Deus, ou a palavra de Deus, sobre o âmbito da justiça e da santidade de Deus, chegamos à conclusão de que ninguém pode ser salvo. Chegando à conclusão de que ninguém pode ser salvo, vem-se a pergunta: como pode Deus salvar um pecador, um condenado, fazendo-se ele justiça, fazendo-se ele pecado, recebendo em si a justa condenação pelo pecado da humanidade. E a identificação pela fé naquele que se fez pecado por nós é o que nos permite seguir a lei. Não nos torna perfeitos. Não torna ninguém perfeito. Não adianta. Eu sei, tem gente que faz pose, isso, aquilo, discursinho, 1h30, 2, meio período aí no domingo e tal, mas o cristão, ele é vocacionado, ele é chamado para a santidade que conduzirá à perfeição em Cristo Jesus, mas aí se você ler atentamente, na eternidade. É um caminho proposto para a eternidade. Quanto tempo isso vai durar? A eternidade. Tá? A eternidade. Vida eterna, um crescimento constante, permanente, dinâmico em Cristo Jesus. Não só pela fé mais, mas pela plena e perfeita comunhão com Ele. E Deus não se esgota. O amor de Deus não se esgota. A justiça, a santidade, o amor de Deus não tem um fim. Experimentaremos isso pela eternidade. Complicado para nós pensarmos em questões eternas. Como receber desse amor, dessa justificação, dessa santificação, como experimentar esse perdão hoje, nos dias cínicos de hoje, nos dias terríveis que enfrentamos hoje, num dia de tantas religiosidades, né? De tantas ofertas de cristianismo. Aceitemos o fato e a verdade. Há tantas portas, tantas perspectivas, tantas opções para o indivíduo expressar-se cristão, né? É um nível de concorrência que até assola a mente e a alma do indivíduo. E quanto a isso eu não questiono. Não questiono. O evangelho tem que ser pregado, deve ser pregado. Agora, como viver? O pertencimento a uma instituição, a um movimento, a uma ideia, a um conceito, a algumas doutrinas, a afiliação, a aceitação de um regramento, não são necessariamente equivocadas. Mas se gera no indivíduo um sentimento de acomodação ou de inibição no que diz respeito a o pleno exercício da sua fé, das suas convicções, das suas habilidades, das suas capacidades, dos dons recebidos, há que se questionar sim, e muito. Porque ninguém tem o direito de impor limites a quem quer que seja para uma vida de comunhão e devoção a Deus, o Pai. Os fariseus, muito embora religiosos, eram adeptos do proselitismo. E eles não queriam discípulos para os profetas, discípulos para os sábios, discípulos para si, né? Os meus discípulos, os meus discípulos. Basta ao discípulo ser como um mestre. Essa era uma fala dos fariseus que Jesus pegou. Porque na formação do discipulado, a figura do mestre, a figura do mestre era a referência para aquele que estava aprendendo. E eis que vem Cristo Jesus fazendo infinitamente mais do que todos os mestres em Israel estavam fazendo. Porque nele habitava e agia o Espírito Santo testemunhando da vontade de Deus, curando, libertando, ressuscitando, no caso aqui específico, né? Curando. Imaginemos que fosse a mão direita. Na cultura oriental, se a pessoa tem
a mão direita imobilizada, ela está praticamente excluída da vida social. Está praticamente excluída. Jesus restaura aqui uma plena comunhão. Jesus restaura aqui a compreensão do propósito de Deus, que não é banir ninguém. Deus não está interessado no banimento, no isolamento, na exclusão do indivíduo porque ele está doente, porque ele está necessitado. Muito pelo contrário. O propósito de Deus é permitir que indivíduos e ministérios reflitam o seu caráter, o seu propósito, a sua natureza, para alcançar os necessitados no sentido de suprir a carência e a necessidade deles. Não só da verdade da palavra de Deus, mas também de pão, do mínimo, da roupa, da dignidade, do conhecimento. O conhecimento não é inimigo do Evangelho. O conhecimento não é inimigo da fé. Em algum momento aí inventaram essa besteiraiada aí, essa conversa de ciência e fé, mas daí é uma conversa fiada. Isso daí é uma besteiraiada sem limites. São pessoas que querem roubar o coração de outros, a mente de outros, e os recursos também de outros para as suas próprias perspectivas, porque a fé não tem como, a ciência não tem como competir com a fé, com a religião. Tá? Não tem como competir. O conhecimento científico ele é derivado, na verdade, da fé. Porque a pessoa que crê, ela se dedica ao estudo, se dedica à compreensão da palavra de Deus, da vontade de Deus, da criação de Deus. Isso resulta no decorrente conhecimento das verdades de Deus através das várias áreas do saber. Se alguém usou esse conhecimento para dizer que Deus não existe, problema dessa pessoa. Problema de quem não quer enxergar Deus. E se a pessoa não quer enxergar Deus, tchau, até logo, boa sorte. Se arrisca no dia do juízo. Corra o seu risco, eu não. Eu me prostro diante do Senhor. E Jesus, depois de curar esse homem, ele se retira da sinagoga, ele se retira daquele vilarejo. Eram várias cidades, mas cidades pequenas, vilarejo. E diz o texto, mas Jesus, sabendo disto, que pretendiam matá-lo, afastou-se daquele lugar, e uma multidão o seguiu, e diz o texto, e ele a todos curou. Contudo, os advertiu para que não divulgassem suas obras. Ao acontecer isso, cumpriu-se o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não contenderá nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana rachada ou a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que se faça vencer a justiça. E em seu nome os gentios colocarão sua esperança. Em seu nome. Jesus, o Senhor e Cristo, ele conseguiu cumprir a lei de Deus sem se limitar às pressões religiosas. Ele conseguiu cumprir a lei fazendo a vontade de Deus. Não só guardar o sábado, fazer o bem no dia do sábado. Porque o dia de descanso, o dia de repouso, não é um dia necessariamente de fuga. Se alguém precisa de você, você pode ajudar. O propósito da lei de Deus não é limitar o homem. O propósito da lei de Deus é conscientizar o homem de que, se ele se afastar de Deus, ele não vai triunfar, ele vai fracassar. Os fariseus tentaram mudar Israel. Os fariseus tentaram mudar a religiosidade de Israel. Os fariseus tentaram e se esforçaram por trazer o coração do povo para a palavra de Deus. Os fariseus fracassaram em manter-se em comunhão com esse Deus.
o ativismo religioso muitas vezes mascara uma vida de frustração espiritual. Por isso que as pessoas radicalizam. Ah, tá debulhando espiga, isso é pecado. Eles estão com fome. Só estão se alimentando. Eles não estão afrontando a lei de Deus ou a palavra de Deus. Curou no dia de sábado. O homem estava aguardando de Deus uma resposta. Como muitas pessoas, mesmo que fosse um não. Muitas pessoas nos dias de hoje estão vivendo como estava esse homem aqui, da mão mirrada. Vivendo uma vida limitada. Vivendo como que desfigurado nas suas intenções ou na sua capacidade. A sua capacidade de agir e de ser não representa totalmente a intensidade da sua fé, do seu amor e da sua devoção a Deus. Está ali aquele homem com a mãozinha ali, mirrada, mas o coração, o espírito, a alma, a mente totalmente devota a Deus, voltada para Deus. Por ser deficiente, sofria limitações sociais, religiosas até, no que diz respeito aos sacrifícios, às ofertas, à apresentação no templo. Mas está aqui aquele homem ali sentadinho, quietinho na sinagoga, em silêncio, porque ele é portador de uma deficiência física. Ninguém chama o deficiente para testemunhar a fidelidade de Deus. Ninguém chama. Ninguém quer ouvir do doente ou do acamado sobre o amor de Deus. O aspecto, a aparência de bem-sucedido era dos fariseus, com as roupas esvoaçantes, com os exageros, com a tendência a humilhar os pobres ou os necessitados. Mas muita gente vive hoje aqui acanhado. Meu Deus, se o Senhor disser que para mim é só isso, me basta. Se o Senhor disser que a minha vida não vai passar dessa dor, dessa angústia, eu aceito. Meu Deus, se o Senhor me garantir que dessa crise eu não vou sobreviver, eu não vou passar, que eu não verei os meus netos, que eu não verei a prosperidade dos meus, que eu não verei a sua bondade, a sua justiça nos meus filhos, nos meus netos, um não me basta, Senhor. Eu aguento, eu suporto o desprezo, a zombaria. O sujeito tem uma deficiência, o outro estica só a mão direita para cumprimentá-lo, né? O sujeito está numa cadeira de rodas, o outro fala, vem aqui. Só para humilhar, né? Ele pode caminhar até o... Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E muitos são situações que não são não necessariamente físicas, mas situações familiares, pessoais, emocionais, profissionais. Senhor, se é só debaixo de pancada, eu aceito. Mas eu só quero que o Senhor me diga que é isso que o Senhor quer de mim. E eis que surge Jesus. Eis que surge o Filho de Deus para dizer para aquele homem na cara, na frente ali, ó, de todos os fariseus. Com palavras e agora com ação. Porque essa conversinha fiada, essa lorota, eu creio que Deus pode, eu creio que Deus pode, é melhor não falar nada. Ou o poder de Deus está agindo para demonstrar a todos aquela verdade, ou é melhor aguardar em silêncio, como estava fazendo ali o homem da mão mirrada. Diante de tanto questionamento, diante de tanta humilhação, né? Naqueles dias, igual hoje, né? Não há uma diferença
o cinismo religioso quando ele se alastra, ou a preguiça religiosa, né? A espiritualidade da lesma, né? Que só vai deixando aquela gosma nojenta enquanto tenta se locomover. Deve ser uma maldição. Ah, se não foi ele, foi o pai, foi a mãe, o avô, o tataravô. Tem uma maldição aí, tem um pecado aí. Não é possível. E surge Jesus em cena para desmascarar a espiritualidade que afronta, que humilha, que diminui, que escraviza. Você pode até vir, mas você fica lá no cantinho ali para não atrapalhar ninguém. Ó, mas você tem que ficar quieto, você não pode falar essas coisas aqui não, que aqui a gente não, nós não aceitamos esse tipo de conversa, de vocabulário, esse tipo de fé, esse tipo de manifestação. Aqui não pode. Aqui tem que ser assim. Se você quiser do outro jeito, tem lá do outro lado da rua. É isso que surge Jesus, dizendo não é nada disso. Não foi para isso que Deus te trouxe ao mundo. Não foi para ser escravizado, não foi para ser espezinhado, não foi para ser humilhado, não foi para ser destratado, não foi para ser alvo de chacota e zombaria. Deus te trouxe a vida para que você experimente a bondade de Deus. E eis a bondade de Deus. Estica o seu braço. E aquele homem foi milagrosamente curado. Por isso Jesus é aquele que diz: vinde a mim, vinde a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E o testemunho que diz aqui, ó, não esmagará a cana rachada ou a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Né? O pavio aqui é o termo das lamparinas, né? Dos lampiões, é mais aqui das lamparinas, né? Que se colocava lá o óleo, o azeite, né? E o pavio de um pano, uma estopa, acendia ali e o óleo, a estopa vai puxando o óleo e vai iluminando, vai queimando. Está sendo dito aqui. Mesmo que, né, a árvore, o bambu rachado, você está quebrado, mas não está destruído. Está acabando as energias, mas ainda tem fé, ainda tem óleo. O Senhor Jesus vai encher essa lâmpada com o óleo do Espírito. Você vai brilhar de novo, você vai iluminar. Você vai experimentar e expressar em si a luz divina, a luz de Deus que brilha na vida de todo aquele que nele crê. Essa é a promessa de Cristo Jesus. Você pode estar quebrantado, você pode estar aí debulhado, mas não chegou ao seu fim. Deus tem mais vida, e vida plena, e vida abundante. De maneira que a sua vida certamente será testemunho. Olha, o texto da palavra de Deus mostra claramente o mover do Espírito Santo em direção aos gentios. O próprio testemunho dos evangelhos é uma apresentação clara de que o Senhor Deus não se limita a Israel. O Senhor Deus não está aprisionado ao judaísmo. O Senhor Deus não está limitado às regras das cerimônias instituídas e estabelecidas para os judeus. Não estamos questionando a espiritualidade judaica, a palavra de Deus, ou o testamento dos judeus, ou a maneira como eles expressam a sua fé, ou o dia que eles dedicam, consagram ao Senhor. Não é nada disso. Eu estou dizendo, como disse Jesus Cristo aqui, que Deus não está limitado a isso. Se é sábado, se é domingo, se é sexta, segunda-feira, Deus é o mesmo. Você pode clamar por Ele e você certamente será alcançado por Ele. Ainda que você não entenda perfeitamente do como interpretar ou
apressar os mandamentos de Deus no que diz respeito a costumes, a cerimônias ou a rituais, a sua vida voltada, a sua mente voltada para o Senhor, permitirá que você seja alcançado pela graça de Deus. Não há impedimento. Não há circunstância terrível deste mundo ou desta vida que impeçam a quem quer que seja de experimentar o amor de Deus, a graça de Deus em Cristo Jesus. Nem cegueira, nem paralisia, nada. Absolutamente nada. É o que disse o Senhor Jesus curando este homem, e é o que diz ele aqui nessa promessa de que ele não veio para destruir. Ele não veio para tirar a vida. Ele não veio para tirar o brilho. Ele não veio para roubar o óleo, o azeite ou a luz. Muito pelo contrário. Ele veio para dar vida. Ele veio para trazer a paz. Ainda que pessoas ou grupos, indivíduos ou divisões não se interessem por ter comunhão com você, o Senhor Deus se interessa. O Senhor Deus se interessa. É hora de aprendermos o que significa o que disse o Senhor para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te faz suficiente. A minha graça te renova, a minha graça te sustenta, a minha graça te transforma. A graça de Deus faz com que você se torne capaz de superar não só as suas limitações, mas as limitações do outro. As limitações dos outros. A desenvolver uma vida voltada para Deus, de maneira a não impedir que você experimente comunhão com as outras pessoas. Uma vida de paz. Uma promessa do Senhor. Promessa essa na qual eu acredito vale a pena viver. Vale a pena acreditar. Vale a pena nos empenharmos. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te conceda paz e paz em abundância.